Olá, começando mais uma entrevista aqui na Femi Saúde do Parque Shopping Barigui e eu converso agora com a Juliana Loyola, que é dermatologista de crianças, adolescentes e jovens. Olá, Juliana, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, é um prazer estar aqui. Que bacana o seu trabalho. Você é dermatologista e atende crianças, adolescentes e jovens. O que esse público precisa, Juliana? Diferente, né? Diferente. E eu acho que é necessário, não? Muito. Na verdade, eu venho de uma formação da pediatria. Então, eu fiz primeiro a pediatria e depois eu fiz a dermatologia pediátrica no Hospital de Clínicas aqui na Universidade Federal do Paraná. Durante a residência de pediatria, eu me apaixonei pela dermatologia pediátrica. E a gente gosta de falar que criança não é um adulto pequenininho, né? A criança e mesmo o jovem ou adolescente precisam que a gente tenha um olhar direcionado para eles, um olhar realmente para suas necessidades, para a sua pele que é diferente, para os cuidados específicos dessa faixa etária. Então, realmente, lá atrás, eu sou formada há quase 25 anos, eu me encantei por essa área e foi aí que eu segui por esse caminho dentro da dermatologia pediátrica. E quais são as necessidades da pele? Vamos começar com a pele da criança. Eu imagino que não seja estética no primeiro momento, né? Não, realmente. Essa é uma diferença bem interessante que nós vemos em relação à dermatologia que atende, né, crianças, jovens, para a dermatologia do adulto. Porque realmente aqui a gente tem muito mais doença, apesar de que os nossos jovens já estão já aí, vamos começar a falar desses jovens, cada vez mais precoces e tudo mais. Mas realmente, quando a gente pensa, e aí a gente pode começar a pensar já no recém-nascido, porque o recém-nascido, eu gosto bastante de falar que nós estamos acostumadas a pensar em todas as adaptações que o recém-nascido ele tem que sofrer em outros órgãos. Então, por exemplo, o sono do recém-nascido é alterado, ele não entende bem dia e noite, tem a questão da cólica, que é a imaturidade de sistema gastrointestinal, né? Mas a gente esquece da pele. E a pele, veja que coisa louca, eu gosto de falar isso. Durante 9 meses, a criança fica dentro de um meio líquido. Ela fica imersa no meio líquido. E quando ela nasce, ela tem que se adaptar a esse meio seco. Então a pele sofre muitas alterações nesse início de vida. Então a gente começa já a ter essas peculiaridades e características da pele do recém-nascido. Muitas vezes desenvolve alergias, né? Eu lembro da minha filha bebê, vermelhinha assim, daí tem que passar um hidratante mais forte, mas realmente se tiver orientação de uma dermatologista que saiba, né? Qual que é a diferença de ter a sua orientação? Veja, a gente tem um olhar, você falou, por exemplo, de hidratante. Os hidratantes têm composições diferentes. Hoje nós temos um universo gigantesco quando a gente pensa em cosmético, porque cosmético não é um cosmético para a beleza. Cosmético é tudo aquilo que a gente usa. Então, sabonete, hidratante, shampoo, tudo isso vai entrar dentro dos cosméticos. A formulação para um recém-nascido, por exemplo, ela precisa ser olhada com cuidado, com cautela. Não é qualquer produto que a gente pode usar. Então, eu vou trazer esse olhar direcionado para essa faixa etária que tem uma pele mais sensível, que tem uma pele que é mais fininha, que absorve mais e por aí vai. Você não pode dar alergia também, Com né? certeza. Eu já vi criança que tem alergia até a amaciante de roupa. Tem isso? Sim. Uma das doenças mais, vamos dizer assim, a gente brinca que ela é a rainha da dermatologia pediátrica, é a dermatite atópica. Isso. A dermatite atópica é uma doença extremamente comum. Ela anda de mãos dadas com a asma, com a rinite. Olha ela só. tem uma, né? Com certeza todos nós temos pessoas que a gente conhece que tem a asma, a rinite, ainda mais aqui em Curitiba, né? Sim. E a dermatite atópica, por exemplo, a gente tem que evitar perfume, evitar o amaciante. Né? A criança tem que ter esse olhar. A gente tem que olhar essa pele como uma pele realmente que é mais sensível, que pode ter processos alérgicos e por aí vai. Passando para outro paciente seu, que são os adolescentes. Daí as preocupações já são outras. Daí já começa até aquela skincare, como você estava me contando, das meninas de 12 anos. Exato, exatamente. Então o que eu tenho percebido cada vez mais, com mais frequência no consultório,
E aí realmente as meninas, mais do que os meninos, é realmente essa preocupação de cuidado com a pele. E uma coisa que me preocupa é aonde elas buscam essas informações. Porque hoje... Com certeza é rede social, né? Rede social, Instagram, TikTok e por aí vai. Soluções mágicas. Soluções mágicas, perfeito. Né? Aquele creme que é milagroso e por aí vai. E o que a gente tem visto, aí sim, nós, e eu tenho que ter uma preocupação muito grande nesse sentido, porque eu falo que vamos dizer assim, também tem um lado positivo. Sim. Porque o skincare, se a gente pensar... É um cuidado. Exato, é o cuidado. Então é pensando, que é uma coisa que eu trabalho muito no meu dia a dia de consultório, como é que a gente vai cuidar da pele dessa criança, desse jovem, desse adolescente, para que ele seja um adulto saudável. Sim. Pensando em cuidado de proteção para câncer de pele e mesmo da questão estética. A gente não está aqui falando do exagero, né, ou dos extremos, mas está falando de um cuidado com mancha, com ruga, e isso tudo a gente começa a cuidar nessa idade, na infância, na adolescência. Então, nesse sentido, é muito legal, né? Mas o que não pode na verdade, exagerar, eu imagino, exato, né? Você cuida dessas adolescentes orientando, sim, porque muitas vezes não ouvem as mães, mas te ouvem. Sim, tem sim, isso? Sim, eu percebo que as famílias, e isso é muito legal quando a gente cria uma aliança mesmo, quando os médicos podem ser, né, e eu busco ser, criar uma parceria com a família. As minhas consultas são consultas longas, de 1 hora, eu gosto de conhecer o contexto que esse paciente vive, o contexto da família, os irmãos, a rotina diária, esse dinamismo para que a gente possa ser parceiro, porque eles tendem a nos ouvir mais do que os pais. Sim, não ouvem as mães. Não. Nossos filhos não nos ouvem, mas ouvem os outros, né? Exatamente. Em relação à orientação, né? Que orientação você daria? Vamos falar da pele da menina até 15 anos. O que seria um skincare correto? Muito bom. Veja, acho que o skincare correto para uma menina aí de 13, 14, 15 anos, lavar o rosto à noite, passar um hidratante adequado. Então, mesmo as pacientes que têm acne, essa foi uma mudança de entendimento do ponto de vista dermatológico. Mesmo um paciente com acne precisa hidratar a pele. Sim. A gente não vai cuidar com o hidratante que nós vamos estar usando. Então, lavar o rosto, hidratar para dormir. Sempre limpar o rosto à noite, isso é super importante. Não dormir com maquiagem, com base, nada. De jeito nenhum. De manhã cedo, vai lavar o rosto novamente e passar protetor solar. Então eu diria que esse é o skincare ideal. E passar um hidratante na pele toda depois do banho também. E em relação ao produto, né? Esse lavar o rosto, é com qualquer sabonete, é com um sabonete específico? Aí é uma questão bem que vai ter que ser olhada de forma individualizada. Então nós temos uma infinidade de produtos, né? Então uma coisa é se a pele for mais seca, se a pele for mais oleosa, a gente precisa mudar o tipo de sabonete. Então essa escolha do sabonete tem que ser algo individualizado, né? Mas nós temos vários produtos que são mais suaves, pensando até, por exemplo, numa adolescente ali de 12 anos, né? Um pouquinho mais cedo. Então, realmente a gente tem aí produtos especializados para essa pele. Juliana, eu já vi indicação isso em rede social, você vai me dizer se é certo ou não, de usar até shampoo neutro de bebê para lavar o rosto, isso é certo? Essa é uma indicação que eu me lembro que lá atrás... Sim, mas você sabe que eu vou te contar uma coisa? Quando eu fiz a dermatologia pediátrica, a gente falava para limpar, por exemplo, os olhos e tal, com o shampoo neutro, shampoo infantil. Então não tá assim. Sabe o que eu gosto de dizer? Hoje a gente tem outros produtos muito melhores. Produtos de formulação melhor. O shampoo, ele acaba sendo e precisando ter um pouquinho mais de força, vamos colocar assim, porque o cabelo da gente é mais oleoso. Então eu diria que idealmente, a gente não deve usar o shampoo para lavar o rosto. Ótimo, então já fica essa dica. Em relação aos próximos pacientes, a gente falou de criança, adolescente, e daí chegamos nos jovens, né, até 21 anos, que não são, principalmente, né, as meninas não são mulheres ainda, que têm necessidades específicas, mas que daí sim são muito vaidosas, e cuidam e vão atrás de produtos
Principalmente se tem acne, se tem alguma questão que daí afeta a saúde mental da jovem, é complicado, né? Muito, extremamente. A acne, ela é uma das doenças mais prevalentes, né, que existe em maior quantidade no mundo todo. E, ao mesmo tempo, existem alguns trabalhos muito interessantes que mostram que o comprometimento da qualidade de vida e da autoestima do jovem com acne, ele pode ser muito prejudicial e nem sempre ele está associado à quantidade. Por exemplo, tem jovens que têm 1, 2 espinhas e a hora que eles se veem de uma forma completamente distorcida e isso traz uma repercussão muito grande para a sua autoestima e para a qualidade de vida. Então, existem vários trabalhos realmente mostrando que a acne está ligada à depressão, a acne está ligada à reclusão. Eu tenho paciente, por exemplo, que não quer usar camiseta, não quer ficar de regatinha porque aparecem as lesões nas costas. Então a acne é algo realmente que e é interessante porque hoje a gente evoluiu muito, a gente tem tratamento, a gente tem vários tratamentos pensando esteticamente para melhorar a acne, para melhorar a autoestima do jovem. É bem importante. E mesmo assim é uma questão séria ainda, né? Mesmo com tanta tecnologia. Muito, muito. Para essa jovem que eventualmente não tem questão da acne, né? Mas quer se sentir melhor, que quer tratar a pele, muda a skincare já com 21 anos? Da criança para qualquer... Muda. O que você indica normalmente? Muda. A gente, veja, eu diria assim, aí a gente já começa a poder pensar em usos de produtos que vão ajudar essa pele que já está numa evolução ali, numa pele mais próxima de uma pele madura, vamos dizer assim, né? Então a gente já começa a poder usar alguns produtos, a gente pode fazer alguns procedimentos estéticos e até alguns peelings para poder ajudar nessa renovação celular, vitamina C, ácido hialurônico. Então a gente tem aí, né, algumas alternativas que a gente não vai usar para uma adolescente de 12, 13 anos de idade, mas que a gente já começa a poder usar para uma jovem mais próxima aí dos 20 anos. Né? Tratamentos específicos para estria, próprios tratamentos específicos para cicatriz de acne, que também pode ser feito, exatamente para melhorar, né, esse contexto. Juliana, muita gente pode pensar assim, nossa, não, exagero, né? Tão jovens e já pensando na estética, mas tem a questão também de prevenir mesmo, não é exagero, pode ser uma prevenção, cuidar da pele não é só questão estética, pode refletir na saúde dessa mulher quando ela for adulta? Com toda certeza. Acho que esse é o meu grande desafio. Quando eu penso nas famílias e quando eu penso nas crianças, eu brinco que eu tenho um mantra no consultório. Não importa por que razão os pacientes me procuraram, eu vou trabalhar esse cuidado diário com a pele. Eu vou explicar a importância de usar o protetor solar desde pequeno, sabe? Porque, por exemplo, a gente fala assim, escovar os dentes é uma rotina nossa, né? Ninguém deixa de escovar os dentes. E a gente, como mãe e pai, tá todo dia ali falando, você já escovou o dente? Não esquece de escovar o dente antes de dormir. Então, existe isso já faz parte do dia a dia, da nossa rotina familiar. Então, eu falo, gente, vamos trazer o protetor solar para isso também? Vamos trazer o protetor solar para esse uso diário, pensando em prevenção. Então, isso que você colocou para mim é uma das coisas mais importantes quando a gente está falando de dermatologia pediátrica, adolescente e jovem. É orientar esse paciente, a importância dele cuidar da pele nesta faixa etária, que o quanto isso vai repercutir para a vida inteira dele. E vai então, mudar. Muito. E a gente está falando de estética? Está. É aquilo que a gente falou antes. Eu acho que não é um extremo, né? Puxa, a gente poder pensar que você está fazendo um uso de um protetor solar, uma hidratação, um cuidado ali diário, que isso vai impactar numa redução de mancha, de ruga, é bacana, mas também impacta na redução de câncer de pele. Claro, é a questão da saúde básica. Então a gente tem esse equilíbrio. Tem estética? Tem, mas tem saúde da pele também. Você já tem uma vasta experiência, né? Os seus pacientes já cresceram muitos. Já. E você percebe que tem uma melhor qualidade da pele realmente porque teve esse cuidado na infância? Sem dúvida nenhuma. Te agradecem por isso? Opa, com certeza. E acho que aí tem uma coisa bacana que nós dissemos, que é o poder que nós médicos temos de, ao fazer uma boa relação com os pacientes,
de levar isso para a vida, né? De que eles possam realmente nos ouvir e, de fato, colocar aquilo como uma rotina, entendendo que aquilo vai fazer com que eles tenham uma saúde melhor ao longo dos anos. Então, isso é muito bacana. Muito bom. Juliana, muito obrigada pela sua entrevista, pelas informações muito valiosas, né? E desejo mais e mais sucesso para você. Obrigada, foi um prazer. Essa foi mais uma entrevista aqui na Femme Saúde do Parque Shopping Barigui. Até a próxima. Olá, estou aqui na Femme Saúde do Parque Shopping Barigui. Eu converso hoje com a Isadora Guetem Santos da Silva. Ela é ginecologista e ela trata de patologias do trato inferior genital. Olá, tudo bem, Isadora? Tudo bem. Prazer conversar com você. Prazer é meu. Olha só, você trata das patologias do trato inferior genital. Eu quero saber que patologias são essas. As patologias, né, do trato genital inferior, principalmente relacionadas ao câncer de colo de útero, né? O foco maior dessa área é a gente prevenir o câncer de colo de útero, que é um câncer prevenível, né? Hoje em dia tem vacina, tem como descobrir antes de virar um câncer. E qual a prevenção para o câncer de colo de útero? A gente tem que fazer, existem vários protocolos, né? Mas o mais famoso é o preventivo, que é o Papa Nicolau, que as mulheres têm que fazer a partir dos 25 anos, né, idade reprodutiva, anualmente, a depender do protocolo. E através desse exame a gente detecta algumas anomalias nas células ali do colo do útero, que é a entradinha do útero. É o que dilata no canal de parto, quando a gente vai ter o bebê. E é ali que o vírus do HPV gosta de ficar. E algumas mulheres, por predisposição e por serem infectadas com esse vírus, acabam ao longo dos anos machucando esse colo do útero, fazendo ferida, ao longo de 20 anos e vira o câncer. Nossa. Então, o preventivo serve para a gente pegar a ferida antes de virar um câncer. Olha. Então, essa é a minha área de atuação, né, dentro da ginecologia. Mas diversas outras doenças são tratadas. Candidíase, infecções vulvovaginais, atrofia da menopausa, câncer de vulva, vagina. O preventivo, você disse que é a partir dos 20 anos, né? Dos 25. 25. Daí tem que fazer a vida toda? Ou a mulher depois da menopausa pode parar? Como que é essa questão do preventivo? Existem diversos protocolos, né? Protocolo da Sociedade Brasileira, internacional, então não tem muito um consenso.
Tem um protocolo que fala que depois dos 65 anos, se você tiver 2 preventivos normais nos últimos 5, você poderia parar, né? Mas se a gente considerar que as mulheres estão cada vez mais longevas, tem, graças a Deus, vida sexual ativa depois da menopausa, ativas, a gente pode prorrogar essa coleta enquanto a mulher estiver ativa, sexualmente ativa, ou quanto ela quiser. Em relação ao HPV, você falou também da vacina. No começo, você lembra que teve uma polêmica em relação à vacina? Sim. Alguns pais não queriam dar a vacina porque achavam que a menina ia iniciar a vida sexual porque estava vacinada, uma ignorância sem tamanho. Isso passou? As pessoas estão mais entendendo a importância da vacina? Atualmente, então, a gente tem uma campanha muito forte, principalmente no Sistema Único de Saúde, que é o forte, né? O Brasil é uma referência de vacinação no mundo. Ainda tem muito preconceito em toda a educação sexual, né? Falar de educação sexual na escola, uso de preservativo, uso de anticoncepcional, a vacinação, realmente existe esse mito de que as crianças vão ter uma vida sexual ativa mais precoce, né? Mas na verdade o que faz isso é a exposição à internet, à rede social. Elas já têm uma vida sexual mais precoce. Sim. Né? Talvez falar disso até reduzisse, mostrando os riscos. E a gente não vai evitar que as crianças, os adolescentes, né, tenham a vida sexual ativa. O que a gente pode fazer é que elas tenham uma vida sexual ativa consciente. Né? E saudável, né? E saudável. Então, tá tendo uma redução desse preconceito, mas principalmente por esforços do SUS, né? As mães levam as crianças para fazerem outras vacinas e daí os médicos acabam captando e aproveitando. Tanto é que antes a gente precisava de 2 a 3 doses e agora a gente reduziu para 1 dose na faixa etária de adolescente e pré-adolescente para justamente melhorar a aderência. Porque realmente ainda tem a questão do preconceito. E, Isadora, já começou a vacinação já faz alguns anos. Isso já está se refletindo em números? Será? Já. A gente já teve assim, uma redução, mas a gente espera que essa redução venha acontecer mais assim, daqui a uns 5, 10 anos. Porque assim, era uma vacina que começou muito... Ela ainda é restrita no SUS, né? As adolescentes ali, 11, 12, 13 anos. Aí antes não tinha para meninos. Agora tem para meninas e meninos nessa faixa etária, aí dos 12 aos 14 anos. E para adultos, não tinha. Agora tem para pacientes que são imunocomprometidos, pacientes oncológicos, pacientes convivendo com HIV. E no SUS é só isso. No particular agora tem novas vacinas, tem a nova vacina que é a nonavalente, que cobre 9 tipos de HPV. E dela é disponível para todo mundo até os 45 anos. Então, está tendo uma melhora do acesso. Né? Então a gente acredita que ainda vai melhorar um pouquinho mais, porque essa questão de preconceito, igual teve no Covid, ninguém queria vacinar porque achava que ia pegar Covid com a vacina. Então é muita falta de informação mesmo, Exatamente. Infelizmente. Em relação a essas patologias, né, do trato inferior genital, qual seriam outras ou outra mais comum, além do HPV? As infecções, candidíase, vulvovaginites, principalmente as de repetição, né? Então, eu já ouvi falar isso, que tem mulheres que têm candidíase sempre. Primeiro vamos explicar o que é a candidíase. A candidíase, ela é uma infecção, né, de vulva, vagina, colo ali do útero, que a gente pode pegar em qualquer outro lugar do corpo. Na verdade, a candida é um fungo, né? É uma infecção fúngica que não necessariamente é transmitida pelo sexo. Até meninas que não têm vida sexual ativa podem ter a cândida. Eu já ouvi falar criança. Meninas e meninas. Porque o que acontece? Assim como tem no intestino, na nossa pele, no nosso corpo, a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Existe um equilíbrio dessas bactérias, lactobacilos, na vagina. Quando a gente tem um desbalanço nessa flora, no pH, podem surgir essas infecções oportunistas, como a cândida. Então, ficar, por exemplo, com o biquíni molhado na praia o dia inteiro, fazer ducha vaginal, que é lavar dentro da vagina, que as pessoas acham que tem que lavar por dentro e a vagina ela é autolimpante. Usar roupa muito abafada, usar aqueles absorventes diários, né? Até a questão de alimentação, rica em carboidrato, açúcar, imunidade, estresse. Então, quem tem muito estresse acaba diminuindo a imunidade e tendo a infecção. E tem mulher que tem uma predisposição genética a ter a candidíase de repetição. Que elas vêm, doutora, eu não faço ducha, eu durmo sem calcinha, eu não fico com a calcinha molhada, não deixo secando no chuveiro, tenho parceiro fixo, eu sempre tenho cândida. Tem ali uma nova vertente de estudos de biópsia de vagina que tem alterações genéticas nas vaginas, e assim, que infelizmente é
Eu falo assim, é teu ser cândida de repetição. Podia ter dado um castelo, mas herdou isso, herdou essa condição. E qual o tratamento? O que você indica para essas pacientes de candidíase? A gente tem vários tratamentos com antifúngico mais prolongado. Por exemplo, se você tiver uma infecção por cândida aguda agora, a gente vai tratar, pode ser com pomada de antifúngico, pode ser com fluconazol. Quando a gente tem de repetição, a gente faz um tratamento daí crônico, de 4 a 6 meses tomando. Mesmo que você esteja sem sintoma agora, a gente fica tomando. E a gente também tem as novas tecnologias, né? A radiofrequência, o laser, o uso de energia para tentar mexer nessa microbiota vaginal para evitar essa recorrência. Né? Daí evita o uso de medicamento até, usando laser, Exatamente. por exemplo, laser íntimo. A gente não pode prometer que vai impedir de ter novos episódios, mas o que a gente tem visto é que naquelas pacientes que têm essa predisposição, aumenta o período livre de doença. Então, eu ia ter 5 candidíases por ano, agora eu tenho a cada 2, 3 anos. Então, dá uma qualidade Melhora de vida, né? a qualidade de Porque vida. não é uma doença grave, que vai te causar um câncer, por exemplo, mas é horrível, né? Ela dá coceira, ardência, atrapalha a vida sexual. Atrapalha o dia a dia da pessoa, né? Não dá para viver, né, com dor. Todos os médicos que eu converso falam isso. Dor nunca é normal, né, doutora? Nunca é normal. Dor, coceira, nunca é normal. Não precisa conviver com isso. Não, tem que tratar. Tem que tratar, com certeza. Você estava falando que o teu trabalho começa ali vem a partir do preventivo. Quando tem alguma dúvida no preventivo, né? Poxa, daí é que o paciente chega para você neste momento? Isso. Eu trabalho também na ginecologia geral, né? Mas geralmente as pacientes vêm encaminhadas para mim quando elas fazem a rotina com a ginecologista delas ou com o ginecologista e vem uma alteração do preventivo. Elas vêm encaminhadas para mim para ver se é uma alteração de flora, uma alteração de inflamação ou principalmente elas vêm encaminhadas quando vem alteração na parte de prevenção de câncer, na parte celular. Para avaliar se é algo grave que eu preciso tratar ou só acompanhar e observar. Que exame que é esse? Colposcopia? A colposcopia é um exame junto com o preventivo que a gente pode usar na questão de prevenção. Então, por exemplo, uma paciente faz o Papa Nicolau, né, que é o preventivo, vem alterada. Aí ela vem para mim e eu vou dizer, olha, realmente tem uma alteração, a celular, que é uma alteração que pode virar um câncer no futuro e a gente precisa investigar mais a fundo. Então, a gente faz a colposcopia, que é um exame que a paciente fica na posição ginecológica, igual quando vai coletar um preventivo. Coloca o espéculo, que é aquele bico de pato, igual na coleta de preventivo. Só que em vez de eu olhar só olho no colo do útero da paciente, a gente olha ele com um aparelho que é como se fosse uma lente de aumento. Olha. E eu uso alguns reagentes que eu passo ali no colo do útero e ele é como se ele brilhasse onde tem a lesão. Ele brilha de branco. Então eu posso ir lá e biopsiar para ver se já não é um câncer ou se a paciente pode ficar tranquila. Nossa, e é feito no consultório? No consultório. É um exame bem tranquilo. Ele não é desconfortável, ele tem o mesmo nível de desconforto do preventivo. Sim. Quando precisa de biópsia, que a gente tira um pedacinho do colo, pode ter uma leve cólica, a gente pode usar um anestésico, uma analgesia, mas é um exame super tranquilo. Assim. Isadora, qual que é a importância de ver logo no início, se tem algum problema? Quando a gente vê logo no início, antes de virar um câncer, é curativo, né? A gente pode tirar aquela lesão e ela não vai ter o câncer, ou vai reduzir a chance dela drasticamente dela ter esse câncer. Olha. Ou se porventura nessa biópsia eu diagnosticar o câncer dessa paciente, é num estágio muito inicial. Então eu tenho como tratar essa paciente, às vezes ela não precisa fazer quimioterapia, apenas a cirurgia é curativa para ela. E esse câncer ainda é muito... nas mulheres aparece muito? Muito. Porque ele é majoritariamente causado pelo vírus do HPV, né? E 80% da população é infectada pelo vírus. Ou seja, quase todo mundo. 80%. Gente. A gente tem um plano de que isso se reduza com a vacina. Sim, né? mas ainda a vacina é recente, né? Se for pensar, a ponto da gente diminuir a nível populacional. Tem o preconceito que a gente conversou, Sim. né? Então, 80% das pessoas ainda tem esse vírus. Então, quer dizer que 80% das pessoas tem a chance de adquirir esse câncer. Sim. E ele é um câncer que é endêmico, principalmente em países subdesenvolvidos, porque a vacina chegou mais tarde, por dificuldade de acesso ao sistema de saúde, por questão de educação sexual, né? As pacientes têm preconceito, não sabem o que precisam fazer. Então... é o que acontece. Qual a outra patologia que você considera grave e que merece a atenção das mulheres?
As atrofias urogenitais, principalmente da pós-menopausa. O que seria isso? Não chega a ser uma patologia grave no sentido de virar um câncer, né? Mas o desconforto. A pele, digamos assim, entre aspas, da vulva e da vagina, pela diminuição hormonal, ela vai como se ela atrofiasse, vai ficando ressecada. Assim como a gente vai ficando mais velha, vai tendo ruga no rosto, a vagina ela também envelhece. Isso pode dar dor, pode dar desconforto na relação sexual, predispõe à infecção, porque altera essa flora vaginal, facilita a entrada do vírus do HPV, né? Se a gente considerar que as mulheres são sexualmente ativas até mais tarde, a gente está vendo um movimento de mulheres que estão trocando de parceiro, né? Ou porque o parceiro infelizmente faleceu, ou porque divorciou, e então acaba predispondo outras doenças e é muito desconfortável. E qual o tratamento para esse tipo de atrofia? Principalmente hormonioterapia, o hormônio vaginal mesmo. Se é a falta do hormônio que causa isso, a gente repõe o hormônio. E as energias também. O laser ajuda muito a regenerar esse epitélio ali, vulvo-vaginal. Eu estava conversando com a doutora Vanessa sobre essa questão do laser íntimo e como ele é revolucionário nesse tratamento, né? Para mulher na menopausa pode ajudar bastante, pelo jeito. Ajuda nessa questão da atrofia, pode ajudar em incontinência urinária, nessa questão de inflamações, infecções. Isadora, com o seu trabalho, né? Você percebe uma mudança na qualidade de vida das mulheres? Quando percebe antes, às vezes evita o câncer, às vezes muda a qualidade de vida da mulher que já está na menopausa, né? Ou acaba com a candidíase, né? De sempre. O que você percebe com o seu trabalho na vida das mulheres? Assim, a qualidade de vida, que é revolucionária para essas pacientes. Tem pacientes que chegam assim, eu já tratei com trocentas pessoas, trocentos cremes vaginais e não resolveu. E daí a gente trata ela fala, meu Deus, agora eu tô há uma semana sem ter corrimento e coceira, por exemplo, né? Que é muito gratificante da qualidade de vida. Mas eu tenho um carinho muito especial pela área da oncologia. Então é muito gratificante para mim quando eu diagnostico uma paciente precocemente, um câncer, ou antes mesmo de virar um câncer, e ela volta depois do tratamento agradecendo. Não precisei fazer quimioterapia porque a gente descobriu cedo, né? Ou até a gente tá vendo pacientes cada vez mais jovens com câncer também, isso no geral, não só a área ginecológica, né? Sim. Então, pacientes que se descobrem cedo, vou falar o lado ruim, na verdade, é melhor. Pacientes que descobrem avançado, às vezes precisam retirar o útero, precisam fazer quimio e radioterapia que afetam o útero, não conseguem engravidar depois. E fazendo o diagnóstico precoce, a gente devolve não só a qualidade de vida, como tempo de vida, e, por exemplo, a possibilidade de uma mulher que não ia engravidar porque perdeu o útero, ela consegue engravidar porque ela descobriu cedo essa lesão e não virou um câncer. Não, você muda a vida da pessoa, a história de vida, né? Eu imagino para você como médica é uma missão, né? É maravilhoso. É muito gratificante. Quando eu era estudante, eu odiava a parte de câncer, porque eu achava muito triste. Mas depois que comecei a trabalhar com isso, eu vi a alegria que é a pessoa não ter câncer, mudou totalmente a minha visão. Olha que maravilhoso. Eu imagino, como profissional, você poder mudar a história de uma pessoa deve ser maravilhoso mesmo. E com exames simples, assim. Nada muito... No consultório a gente faz. Que coisa boa. Isadora, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua entrevista. Que você continue salvando mais e mais mulheres. Obrigada. Deus quiser, obrigada. Essa foi mais uma entrevista aqui na Femme Saúde do Parque Shopping Barigui. Até a próxima!